valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu. Meu cordial boa noite, queridos ouvintes, com um voto do decorrer do ano de felicidade. O título da mensagem do editorial é Não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Assim disse Jesus, está em Mateus, no capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas ao caso do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atende a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos. Desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vastas. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento dos propósitos divinos. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto. Permanece apta a discernir o que constitui obrigação, o que se representa fuga. O Pai criou seres, reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajuntando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões na atualidade terrestre. Esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviços reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem,
Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorriso, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.430 edições. Mês de janeiro, mês de aniversário do programa espírita Terceira Chamada. São 27 anos contribuindo também junto com o Grupo RBA para divulgar informações que dão qualidade de vida a você, querido ouvinte. Afinal de contas, Deus existe. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós estamos neste grande contexto. Você reparou o editorial brilhantemente lido pelo Nonato França? Sim, nós temos responsabilidades, nós temos sim a capacidade de fazer muitas coisas, mas responsabilidades em cima de todas as nossas ações. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então, vamos sempre continuar nesse levante. Afinal de contas, 27 anos não são 27 dias. Tudo começou com um grupo de almas também comprometidas, que alguns estão na pátria espiritual, como é o nosso querido amigo Pedro Cardoso, o Nery, aquele que era doador de sangue, né? Vou me lembrar dele. Também temos... Diga? Não, mas a gente vai lembrar. Ele era conhecido como um dos maiores doadores de sangue do Brasil. Então já se encontra também na parte espiritual. A gente fica empolgado e geralmente a memória trava, mas até o final da audição eu vou me lembrar do nomezinho dele. Então vamos lá. E como Terceira Chamada sempre segue um padrão de editorial, linha editorial em si, nós vamos continuar com as nossas curiosidades. E a curiosidade de hoje é chamando a atenção que os neurologistas descobriram. A memória, ela simplesmente está fazendo o seu papel, o cérebro em si está fazendo o seu papel. Mas quem é que comanda o corpo de carne? Somos nós, almas imortais. Então nós podemos, escute só, querido ouvinte, nós podemos renovar, fazer com que o nosso corpo tenha uma outra leitura. Mas para isso, nós temos que ter vários entendimentos. Olha que os neurologistas descobriram, analisando comportamentos das células. Essa é a nossa primeira curiosidade. Quando você está triste, sorria bastante. Seu cérebro vai entender que está bem e mudará a sensação de tristeza para a alegria. Então, quer dizer, é tudo em cima do que a alma alimenta. Veio a tristeza, veio a situação, aprendeu, então modifique logo o panorama mental, porque senão a memória vai ficar relembrando a situação. Isso é ciência neurológica, então demos um passo aí para entender que o corpo de carne é simples instrumentos da alma. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta contra os seus próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente, caminhe reto para a frente e para o alto, e mantenha firme a sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque.
A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. Mas antes do nosso noticiário, lembrei no Anato França o nome do homem, Bellarmino. Bellarmino, conhecido, te lembra, Toninho? Bellarmino foi considerado por vários anos o maior doador de sangue do Brasil. E a gente está falando aqui justamente dos 27 anos do programa Espírita Terceira Chamada. Então, iniciou com esse grupo de almas realmente que tem essa proposta, que teve, e até hoje no mundo espiritual tem essa proposta de fazer com que o planeta Terra acelere na sua evolução. Então, é o Tenente Oswaldo Bellarmino. Tenente. Sempre gente boa, sempre gente boa. Então vamos lá, aos nossos fatos e notícias em destaques. A ADEPA possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Detalhe, o próprio programa Terceira Chamada perdeu a edição do domingo passado? Não tem problema, é só ir lá no YouTube da ADEPA. O endereço, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem às informações respectivas do movimento espírita. Vamos ter o 6º Congresso Espírita Paraense no mês de maio. As inscrições já estão abertas, basta entrar no site do Pará Espírita, www.paraespírita.com.br, e aí você faz a sua inscrição lá, tá? Já tem desconto e tudo mais. Então este ano terá o 6º Congresso Espírita Paraense. E antes do congresso, né, que é em maio, mas em março teremos o Dia Municipal da Doutrina Espírita, o qual a Sociedade Espírita Lírio do Vale e a ADEPA já estão articulando o evento. Então você também terá a participação, você pode participar, porque nós vamos fazer esse evento em local público. Então o espiritismo, o movimento espírita em si esse ano está bastante movimentado mesmo, movimentado. E aí você vai ficar informado seguindo as nossas plataformas digitais aí, repetindo o endereço, ADE-PA, ADE-PA. Também lá tem as palestras que alguns expositores espíritas fazem, né, da ADEPA. Tem o endereço de instituições espíritas, também tem, inclusive, os informes semanais, porque o Nonato, semana passada, esteve lá nos Amigos Fiéis. O cartazinho ficou lá nas plataformas do Instagram e do Facebook. Você também pode se tornar um propagador da boa mensagem. Não deixe de curtir, certo? Compartilhar a página e também se inscrever no YouTube. De repente, pode inclusive ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Mas se você for para o interior do estado, aqui um centro espírita na cidade de Colares, que é o Bênção da Paz. Ele fica localizado na rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades quarta e sábado, sempre às 19h30. Conheça o espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando
afastar de você. Quando te sentir sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o do que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o do que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. E vamos a mais uma curiosidade: neurociência. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, colocando-nos no cenário da própria imortalidade. Logo, o corpo de carne não é a morada definitiva do espírito. Não é. E aí você precisa ficar sabendo como é que funciona o seu corpo de carne. Olha esse mecanismo aí de o corpo acordar, inclusive, para que a alma tenha mais zelo na hora de dormir. Quando você dorme em cima do braço e ele fica com câimbras, o cérebro te faz ter pesadelos, para que você possa acordar e liberar o fluxo sanguíneo para aquela parte do corpo dormente. É interessante. Aí a alma deve estar lá no Japão, mas aí o corpo está todo torto lá, daí o cérebro, vamos chamar essa alma para endireitar aqui, que alguma coisa está errada. E aí faz com que você tenha pesadelos. Incrível o nosso corpo de carne. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por Nonato França. Tenha a certeza de que nenhum mal pode lhe acontecer, porque a força divina é sua proteção permanente. O mal que lhe acontece talvez seja apenas uma experiência pela qual você passa, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as dores, os sentimentos, as doenças e as perseguições. Nenhum mal pode atingi-lo, a não ser aquele que você mesmo pratica. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 29 de dezembro de 2025. Até hoje temos muito que aprender, inclusive com o passado. Olha essa. Paciente foge do SAMU e é flagrado tomando soro em festa. Autor Tarek Duarte, Fonte Metrópolis. Um episódio inusitado chamou a atenção nas redes sociais neste período de festas de fim de ano, em Macapá. Vídeos mostram homem com um soro no braço que se recusou a buscar atendimento hospitalar adequado. Um homem surpreendeu os participantes de festa de aparelhagem realizada pela Prefeitura de Macapá no último sábado, dia 27. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o paciente com acesso venoso no braço, segura o medicamento e dança no evento. A situação aconteceu na Praça Jaci Barata Jucá, no centro da capital amapaense, durante programação oficial de fim de ano da cidade. As aparelhagens representam importante manifestação cultural da região norte e costumam reunir milhares de pessoas. Atendimento médico no local do evento. Segundo informações apuradas, o homem havia recebido cuidados médicos no posto de saúde montado especialmente para o evento. Após receber medicação intravenosa, ele deixou o atendimento e se dirigiu para a área da festa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram chamadas para conduzir o paciente até a unidade hospitalar. O homem chegou a ser retirado do local, mas retornou para continuar na celebração. E a intervenção das autoridades. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde abordaram novamente o paciente ao perceberem sua volta ao evento. A equipe médica tentou convencê-lo sobre a necessidade de buscar atendimento hospitalar adequado. Diante da recusa, persistente em deixar a festa, foi necessária a intervenção da Polícia Militar. Os agentes conduziram o homem para fora do local. Sua identidade não foi revelada pelas autoridades. A repercussão do caso gerou ampla notícia nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos dos vídeos. Muitos internautas comentaram sobre o risco de manter acesso venoso durante a atividade física, como dançar. É cômico, mas por que o Terceira Chamada traz a matéria? Depois que aí eu me lembro muito da minha santa mãezinha, depois que está sofrendo no inferno, não sabe por que está lá. Nós temos que ser responsáveis para o nosso corpo de carne, sabe, meus queridos ouvintes? Se você quer continuar participando de festas, eventos, família, viagens, vamos cuidar do corpo de carne. Nós sempre trazemos curiosidades sobre o corpo de carne. Tudo tem um limite. Inclusive, aqui nos bastidores, o Nonato estava contando a história aí, quando ele estava nessas ativas dele pela aeronáutica, sobre um cidadão que estava com cirrose hepática dentro do barco, com o soro, com o oxigênio, e a enfermeira deu uma cochilada. Cadê o homem? Estava lá na parte superior, tomando aquela cachaça. Foi isso mesmo, Nonato? Infelizmente, depois eu soube que ele veio a óbito. Douglas, como você falou, ainda nós não temos uma noção plena da responsabilidade que temos sobre a nossa vida. Como a vida para nós é divina e é fato, é realidade, nós achamos que a responsabilidade é maior de Deus para com isso. Não é? E nós espíritas, né, digamos assim, temos maior responsabilidade por conhecer o grande valor também que a vida nos oferece para o nosso progresso moral, principalmente, e para a nossa felicidade. Mas quanto a estes, né, infelizmente ainda se deixa levar pelo costume, pelos vícios, e acabam por perder uma oportunidade de ter uma vida mais plena em felicidade. E o que eu acho interessante, Nonato, é que para algumas coisas ditas erradas da vida, a pessoa tem um ânimo, mas
para as coisas certas, que fazem bem, qualidade de vida, a própria saúde, tem uma preguiça de ir ao médico, tem uma preguiça, tem uma ojeriza de tomar remédio. E aí, lendo inclusive a matéria, e o caso que você me falou, eu me lembrei de uma sobrinha minha. Pasme, teve um desses natais aí da vida, ela quebrou o braço. E aí foi recomendado que ela ficasse em casa de repouso. Festa de final do ano, ela disse, não, em casa eu não vou ficar não. Mas menina, tu não pode sair nem beber. Não, beber eu não vou beber, mas em casa eu não vou ficar. E foi pra festa. Pasme, agora ela está grávida. E aí o pai dela disse assim, menina, queira ou não queira, a vida tá te travando, porque tu gosta de ir pra uma festa. Ainda não nem sei se ela saiu pra festa, que ela deve estar no seu 3º a 4 meses de gravidez. Mas aí ela já foi chamada a atenção, né, no quesito da responsabilidade, sabe? Porque tem tanta coisa para se aproveitar de uma forma tão equilibrada. A questão dos vícios comportamentais também, não gera muita prosperidade de vida, não. As pessoas desencarnam cedo. Quanta gente não vê, né, Donato? Mortes aí no trânsito, jovenzinho, overdose, certo? Overdose, tomando inclusive alguns remédios que eram para curar, mas tomando remédio para justamente ter mais fôlego, e aí depois dá um problema no coração, dá um problema nisso e naquilo. Então, meu querido amigo e amiga que tem esses hábitos de amar a vida com alegria, mas saiba amar com sabedoria, né, Donata? Com certeza, e vamos respeitar a questão musical do Deixa a Vida Me Levar, mas não é tão bem assim não. Nós é que temos que fazer com que a nossa vida seja para nós a grande felicidade e conquista, valorizando aquilo que Deus nos deu. Então vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da nossa disciplina, se a gente quiser aproveitar realmente a própria vida e aquilo que de belo ela pode nos oferecer. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar música do nosso folclore, eu disse música, Grupo Tucupi, Açaí do Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí pai d'égua, égua. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Açaí ou Jussara é suco de exportação. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Ele puro com farinha, com açúcar também fica bom. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com Mapará, carne de sol, peixe
peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. É o tucupi. Açaí com maparã, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com maparã, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. Açaí com mapará, carne de sol, peixe frito ou camarão. Frango assado também é gostoso, com açaí amassado de mão. E vamos a mais uma curiosidade, neurociência, corpo de carne. Quando você está enjoado, com vontade de vomitar em viagens, é porque você está parado e os olhos estão em movimentos. Ele fica confuso e pensa que você foi envenenado. Na dúvida, vomite para sobreviver. Sabe o que eu acho interessante nessas curiosidades, nessas pesquisas de internet? Eu vou atrás para saber da informação. E o que mais eu me maravilho é como os cientistas e pesquisadores, eles são afoitos em querer descobrir o porquê daquilo. O porquê daquilo, né? Isso faz parte da ciência, né? Faz parte a ciência não pode ficar na dúvida. Aliás, o próprio medo é a falta de conhecimento. A partir do momento que você conhece, você deixa de ter medo, sabe como é que funciona e a vida segue. Então nunca tenha medo de conhecer. Nunca tenha medo de conhecer. Então se você tem algum hábito do corpo, inclusive, o seu corpo tem um certo biotipo, saiba identificar as suas limitações e aí você vai parar de ter medo e saber trabalhar a sua vida com muita qualidade de vida. Então cada corpo tem a sua diferença, tem a sua diferença. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém. Embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo, faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 166 de O Livro dos Espíritos. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se? E eis a resposta dos imortais, sofrendo a prova de uma nova existência. Eu sempre costumo, Nonato, dizer para as pessoas que a gente não deve se cobrar tanto. Assim, nós ainda estamos no processo da evolução.
E aí quando algumas pessoas chegam afoitos para fazer alguma coisa, a gente acalma, rapaz. Por que que a gente volta? Porque nós não concluímos alguma coisa em reencarnações passadas. E a gente volta para dar continuidade. A própria reencarnação, apesar de ele estar dizendo a palavra sofrimento, a linguagem humana Isso mesmo. mudou. A linguagem humana mudou. Kardec era um professor. Sim. E ele era claro em dizer que cada época a sua linguagem, o seu entendimento, mas Jesus e o apóstolo Paulo já dizia, pegue o espírito da coisa. Sempre tenha o entendimento sobre o espírito, sobre as leis de Deus. Então você não nasce para sofrer, você nasce para dar continuidade a algo que começou nos elvos do tempo. E é bom esse consolo, né, Nonato? Com certeza, Douglas. Tem duas coisas interessantíssimas aqui com relação ao nosso assunto. É a questão da perfeição e aquilo que você bem colocou, o sofrimento. A pessoa, ao ler, sofrendo a prova de uma nova existência, fica achando que a pessoa está voltando aqui para pagar aquilo que ainda não alcançou na perfeição, não é? Durante a vida anterior. Sofrer, gente, dentro do aspecto corporal, é a necessidade nossa, tá certo? No sentido de que, dessa forma, a gente desperta, como diz a mensagem espírita, o aguilhão, tá certo? Para todas as verdades. Imagine o quê? Sofrendo. Quem é a primeira pessoa a sofrer? O parto, a nossa mãe nas dores. Mas o sofrimento dela é de quê? De contemplação, também de alegria pela vida que ela está nos fornecendo. E nós, ao nascer, tem toda uma circunstância de sofrimento? Tem, mas um sofrimento no sentido de luta, como bem colocou o Douglas, e não no sentimento, na questão de culpabilidade ou de estar pagando, digamos assim, como castigo. E a perfeição? Todos os recursos que a divindade nos deu, como por exemplo, atributos da inteligência, dos sentimentos, faz parte de uma perfeição que ainda não alcançamos, mas que já existe latente em nós. Então, é dentro desse aspecto que parece ser filosófico, mas é muito prático no cotidiano da vida comum nossa, é que nós temos os bem-aventurados, que todos nós somos aflitos, porque terão consolos. E o interessante é que o Espiritismo é a ciência filosófica. Não são só meras palavras. Isso mesmo. Conjecturas. Não, são provas científicas. Então, é uma filosofia científica. Então, veja lá, por isso que, inclusive, Jesus soube aproveitar perfeitamente o seu estado na carne, como espírito superior. Participava de festas, bebia e comia com os amigos, só não ficava porre. Nunca soube que Jesus ficou porre. E tantas outras coisas. Mas ele sinalizava que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Sim. Nós somos um contínuo na criação. E o mais lindo nas mensagens de Jesus é que ele sempre dizia a si mesmo: ama o teu próximo em espírito e verdade. Ama o teu próximo em espírito e verdade. Quando você passa a amar o seu próximo em espírito e verdade, você nunca vai ter esse sentimento de perda. Que é uma coisa bonita que o Espiritismo ensina. Então a morte não existe. O que se não dá para fazer agora nesta reencarnação, vai fazer na próxima. Que aí eu me lembrei, enquanto você falava, Nonato, do estado de morte de algumas pessoas que morrem com dor na consciência. Está ali o moribundo, reúne a família e começa a se lamentar porque não fez isso, não fez aquilo. O Espiritismo descarta logo tudo isso. Meu amigo, se você não fez nessa vida, não tem problema, vai ter a próxima. Você já ouviu falar na Bíblia Sagrada, Nonato, que até uma praga vai chegar até a 4ª geração? Sim. Pois é, são as reencarnações no mesmo grupo familiar. É isso mesmo. O 11 de setembro foi um exemplo vivo. A pessoa morreu nas Torres Gêmeas e aí reencarnou como neto ou como próprio filho. E por aí vai. Então há um ciclo de vida acontecendo à nossa volta. Então se eu não consigo fazer algo nesta vida, pelas limitações, pelas burradas que eu fiz, não tem problema. Papai do céu vai dar outra chance. Como? Na próxima vida. Por isso que tem gente que, quando chega na sua adolescência, vem com cada ideia, com uma vontade. Por quê? Porque quer recuperar o tempo perdido. A alma quer recuperar o tempo perdido. E aí nós verificamos aí jovens milionários,
usando a sua inteligência. Isso aqui não foi adquirido nesta vida? Não, foi em outras vidas. Então, você que está doente, que está aí acamado, não diga que a sua vida está perdida. Não, é um ciclo que está se findando, mas você terá outra oportunidade. Quiçá, em breve você já está no novo ciclo familiar. E você que está a 1.500 km por hora, saiba aproveitar o máximo a sua vida. Saiba aproveitar. Porque daí, com esses entendimentos, inclusive, a gente não fica com tanta dor de consciência, né, Neto? Que hoje o que tem de gente com dor de consciência, que eu vou te falar. Não precisa, não precisa, né, Neto? É querer sofrer duas vezes, não é? Não tem como. Não tem como. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, Grupo Cepla, mestre, amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças pra vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças pra vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, as decepções e a bondade divina. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. As decepções e a bondade divina. A felicidade não é deste mundo. Constitui uma citação bastante conhecida. Ela corresponde a uma realidade, pois raramente no mundo se conjuga tudo o que se acha necessário para alguém ser perfeitamente feliz.
saúde, mocidade, beleza e dinheiro entram nessa equação. Contudo, mesmo na presença de tais fatores objetivos, muitas vezes a criatura padece de tormentos íntimos. Vêem-se com frequência seres aparentemente privilegiados a reclamar da vida. Consultórios de psicólogos e psiquiatras também são frequentados por aqueles a quem se imaginaria felizes e saciados. Mas a ampla maioria dos seres humanos debate-se com inúmeros problemas. Nos mais variados planos da existência, os dramas se sucedem. Dificuldades financeiras, de relacionamento ou de saúde clamam por atenção. Perante as naturais decepções do mundo, por vezes as criaturas se rebelam. Quando alcançadas por duras experiências, imaginam-se abandonadas por Deus. Esse modo de sentir revela uma compreensão muito restrita da vida. Ele até seria razoável caso tudo se esgotasse em uma única existência material. Perante a vida que segue pujante além do túmulo, os problemas materiais diminuem de importância. Em face desse amplo contexto, dificuldades não são tragédias, mas simples desafios. Em cada homem reside um anjo em perspectiva. Ele é brindado com as experiências necessárias para atingir o seu augusto potencial. As dores, por maiores que sejam, sempre passam. Mesmo uma enfermidade incurável tem o seu término. Após a morte do corpo físico, o espírito prossegue sua jornada. Se conseguiu passar com dignidade pelo teste, ressurge mais forte e virtuoso. Caso tenha se permitido reclamações e revoltas, terá de refazer a lição. Convém ter isso em mente ao enfrentar as crises da vida. Deus é um Pai amoroso e bom. Ele não se rejubila em torturar suas criaturas. As dores do mundo têm finalidades transcendentes. A maioria é providenciada pelos próprios homens, com suas paixões e equívocos. Todas elas constituem desafios. Ninguém deve acalentar o masoquismo e se rejubilar em sofrer. É preciso lutar para sair de todas as dificuldades e recuperar o bem-estar. Mas, em face de situações inelutáveis, quando nada se pode fazer, é necessário pensar na bondade divina. Ela não se revela apenas quando tudo parece estar sob um céu azul, nas mesas fartas e nos sorrisos radiantes. A bondade de Deus também se manifesta no sofrimento, que torna o homem mais apto a compreender a dor do semelhante. Ela está presente nas situações constrangedoras, que minam o orgulho, a vaidade e a indiferença. A vida na terra é passageira e se destina à melhoria de cada um. O viver terreno propicia resgate de equívocos do passado e preparação para etapas sublimes do existir imortal. Em um mundo material e ainda bastante inferior, os problemas e as decepções são inevitáveis. Apenas uma fé viva na bondade divina permite que o homem preserve seu coração livre de amargura. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Lembre-se sempre, querido ouvinte, somos seres imortais, um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos um contínuo na própria criação, então não vale a pena desanimar. Como diz o espírito Isadora de Beauvoir, o medo é a falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. E a doutrina espírita dá
essa oportunidade para ampliar ainda mais a sua intelectualidade. Jesus Cristo simplificou demais a nossa vida. Ama o teu próximo em espírito e verdade. Está acontecendo alguma coisa? O Pai é bom, o Pai é justo e Ele encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita, descortinou o mundo espiritual por métodos científicos. Temos espíritos guias, espíritos familiares que estão ali nos apoiando, dizendo, não, você vai vencer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o momento da oração é esse contato espiritual que nós temos com as forças da natureza, as forças espirituais da natureza. Então relaxe a mente, o copo com água, vibrando para com os familiares. Está doente? Neurociência já explica. O cérebro humano tem a capacidade de reformular a leitura molecular do corpo. Então, quando você ora, peça que quer que aquela doença acabe, que as células se renovem. E se você está a 1.500 km por hora, vamos doar a energia. Isso se chama expansão energética. Se tem alguém doente lá no Rio de Janeiro, no Japão, é conhecido seu, no momento da oração, projete essa energia. Vai chegar lá sim. Vai chegar lá sim. Neurociência já explicou, eletromagnetismo explica tudo isso. E, como sempre, aquela galera que sempre nos acompanha aqui pela frequência da Rádio Clube do Pará. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe, Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa. A família Matias no bairro da Sacramenta. José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e a Léo também na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã. Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Deus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira. Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui pertinho da RBA, na Travessa Angostura. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Coroialtinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Lácio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane. Todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família. Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. Aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma e Rama. Para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo.
Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Conceda a teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. Joana de Ângela. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.